Pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Somatize, eu sou a professora Edna e hoje vou responder à dúvida do Pedro Souza. Ele me pediu para fazer uma questão semelhante à que eu já tinha, então o título é até o mesmo, só que eu mudei os graus aqui, uma questão de polígonos, tá? De diagonais e soma dos ângulos internos, tá ok? Uma questão realmente não é tão fácil, então ele pediu para fazer um segundo exemplo e eu vou fazer hoje, tá ok, Pedro? Bom, quantas diagonais tem um polígono cuja soma dos ângulos internos é 900 graus. Então, primeiro detalhe, diagonal de um polígono é toda reta, né, que fica lá dentro do polígono, ela liga dois lados não consecutivos, né? Então, por exemplo, um quadrado, o retângulo que eu tô fazendo aqui, a diagonal, ó, seriam essas duas retas que ficam ali no meio. Então, por exemplo, um quadrilátero tem duas diagonais, né? Um pentágono tem 5 diagonais e assim por diante. Eu preciso saber qual é a figura, quantos lados ela tem, para conseguir achar quantas diagonais ela tem, tá? E aí eu posso desenhar a figura, que seria o jeito mais difícil, porque dependendo se a figura tiver 20 lados eu não vou conseguir desenhar, ou eu vou na fórmula. Então a fórmula para achar o número de diagonais de qualquer polígono é n vezes n menos 3 dividido por 2. Então eu tenho aquela opção. N é o número de lados, então se eu sei que o polígono tem 10 lados, um decágono, por exemplo, eu coloco aqui 10 e faço a operação e tenho o que ele me perguntou. Então, para saber quantas diagonais tem o polígono, eu preciso saber previamente que polígono é esse. Primeiro ponto, tá? Então, precisarei daquela fórmula, mas não agora, porque eu ainda não sei que polígono é. A segunda ideia que o problema me diz é o seguinte, que o polígono tem a soma dos seus ângulos internos 900 graus. Então, eu preciso saber qual é o polígono, quantos lados ele tem, sendo que quando eu somo todos os seus ângulos internos, eu acho 900 graus, tá? Então, Pedro, eu vou te dar uma dica até sem fórmula mesmo, para você chegar nesse polígono, tá? Uma vez que você pediu para falar um pouco diferente daquele, tem como fazer a fórmula da soma dos ângulos internos do polígono é n menos 2 vezes 180, mas eu vou fazer um esquema sem fórmula mesmo, tá? Que é o seguinte, você provavelmente já viu na escola que qualquer triângulo, que é o polígono com o menor número de lados possível, né? 2 lados não faz um polígono, então triângulo é o polígono com o menor número de lados, e a soma dos 3 ângulos do triângulo é quanto aí? Isso, 180 graus. Então, vamos partir deste princípio, tá? Então, o triângulo, vou fazer pra cá, no cantinho de cá. O triângulo tem 180 graus, tá? Aí, a cada um lado que eu somar, eu vou somar 180 graus. Então, por exemplo, uma figura que tenha 3 lados, a soma dos ângulos, né? Lembrando que os ângulos ficam aqui, né? Ó, nesse cantinho aqui, ó. Então, a soma dos 3 ângulos de qualquer triângulo, seja ele retângulo, equilátero, isósceles, escaleno, qualquer triângulo, a soma é 180 graus. Quando eu aumento um lado, ou seja, eu vou ter um quadrilátero, aí entra quadrado, retângulo, trapézio, losango, paralelogramo. Então, quando eu tenho um quadrilátero, ou seja, aumentei mais um lado, eu aumentarei do lado de cá mais 180 graus. Então, aumentei um lado, aumento 180 graus. Esse é o esqueminha. Então, 180 mais 180 dá 360 graus. Então, em qualquer polígono que tenha 4 lados, quando eu somo esses 4 ângulos ali, e aí não quer dizer que seja um polígono que tenha os 4 ângulos iguais, né? Que o nome disso é polígono regular, não precisa ser. Posso ter um 70, um 30, um 100, enfim. Quando eu somar os 4, eu vou ter 360 graus. Só lembrando que eu quero um polígono que tenha 900 graus. Então, não é um polígono de 4 lados, ok? Vamos subir mais até chegar no 900. Esse que é o esquema. Então, se eu aumento mais um lado, ou seja, eu vou ter um pentágono, tá? Uma figura de 5 lados, eu vou ter aqui mais 180.
360 mais 180 vai me dar 540. Então, qualquer figura que tenha 5 lados, a soma dos 5 ângulos, 540 graus, tá? Aumentando mais um, eu vou ter o hexágono, figura de 6 lados, aumento aqui mais 180. 540 mais 180 dá 720 graus. Tá ficando meio embolado, né? Meu número. Ah, tá bom. Tá dando pra entender aí, Pedro? Deixa um like aí de uma vez, hein? Bom, então, uma figura de 6 lados, 720 graus. Lembrando que eu quero 900. Vamos aumentar mais. Se eu aumento mais um lado, a minha figura agora vai ter o quê? 7 lados. Até difícil desenhar, ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Difícil desenhar uma figura de 7 lados, mas enfim. Uma figura de 7 lados, eu aumento pra cá mais 180. E aí, enfim, eu chego em 900 graus. Então, ótimo, já sei que figura é. A figura que tem um polígono que tem a soma dos todos os seus ângulos internos iguais a 900 graus é o epitágono, uma figura que tem 7 lados, tá ok? Sabendo disso, sabendo que o que eu procuro, né, que a nossa figura tem 7 lados, né, que é o epitágono, eu vou, enfim, calcular o que ele quer. Voltando, o que ele quer? Quantas diagonais tem um polígono cuja soma dos ângulos internos é 900? Então, eu só descobri que polígono é por enquanto. Agora que eu vou descobrir o que ele quer, que é quantas diagonais ele tem. Eu posso fazer desenhando, só que vai dar um número meio grandinho, então eu não aconselho. Eu prefiro que você faça na fórmula mesmo, ok? E aí, a fórmula epitágono 7, esse 7, nós vamos substituir em 2 lugares, nesses 2 n's que nós temos ali. Então, a fórmula, nossa continha vai ficar número de diagonais igual a n, que é quem? 7, vezes n menos 3, isso vai ser 7 menos 3, que o mesmo n que você põe aqui, você põe aqui. Sempre que numa fórmula você for substituir uma letra e ela aparecer mais de uma vez, você sempre substitui pelo mesmo número, tá? Então, 7 vezes 7 menos 3, dividido por 2. Isso é 7 vezes 7 menos 3, 4, dividido por 2. Isso aqui vai ser 7 vezes 4, isso dá 28. 28 dividido por 2, chegamos em 14. Então, o que a questão quer é quantas diagonais tem um polígono cuja soma dos ângulos internos é 900 graus? Resposta 14. Esse polígono é o epitágono e ele tem 14 diagonais. Inclusive, o polígono tem 7 lados e o dobro de diagonais. É o único polígono que acontece essa relação. O número de diagonais é o dobro do número de lados. Já repare aqui, uma figura de 4 lados é o contrário. O número de diagonais é metade do número de lados, tá? Então, só uma curiosidade aí para ajudar vocês, tá ok? Beijo, Pedro!